Senhoras e senhores, chegou o novo Clash. Vocês estão preparados? Eu tô animado com essa mudança aí, hein? Parece que vem um jogo novo aí pra gente. Vai mudar tudo que a gente conhece de Clash e agora a gente vai ter que aprender a jogar esse novo jogo. Bora trocar umas ideias aí dessa nova atualização? Bom, se você for ver aqui, ó, selinho, 9 anos. Então, baixei o Clash no lançamento dele praticamente. Não lembro se foi na primeira ou na segunda semana, mas foi logo no lançamento. E então eu vi o jogo se transformar inteiro, né? Eu acompanhei praticamente o lançamento de todas as cartas e vi o jogo se transformando. E essa nova mudança me anima porque ele vai trazer um negócio que o Clash tinha lá no começo e que foi se perdendo meio que por conta de como o jogo foi caminhando mesmo, né? E acho que eles perceberam isso. É um detalhe que aconteceu no Mundial desse ano, que eu vou comentar também. E eu acho que esse aí foi tipo o último o divisor de água, sabe? Que é precisamos mexer aqui porque senão o jogo vai travar. Então eu acho que a Supercell, meu, acertou bastante nessa nova atualização aí. E aí vamos trocar ideia sobre isso. Lá no começo do Clash, quando ele lançou, não tinha nem carta lendária, né? E aí era meio que nem o Pokémon inicial. Você ia escolher uma das quatro épicas ali, e as quatro épicas iam ser a carta que ia meio que desequilibrar a partida, né? Então você ia ganhar uma épica no começo, ela ia ser a carta mais forte do seu deck, e meio que o seu gameplay ia estar influenciado na, de acordo com a carta épica que você conseguir upar mais, né? Então eu tava sempre mexendo nisso. E, e aí o Clash tinha um negócio da hora no começo, que é um dos elementos que foi se perdendo, que é o que eu chamo de deck maluco, né? Então, você ia jogando Clash e aí, meu, você não tinha como você prever qual que era o deck do seu adversário no começo, porque era tudo deck maluco, era tipo assim, você ia usar as cartas que estão mais upadas. Não tinha muito isso de você já montar um deck redondinho já logo no começo. E isso era um elemento que era bem da hora, assim, no Clash, que era tipo, meu, cada partida era uma surpresa. Lá pra frente, depois, quando começou a ter o competitivo e aí começou a surgir os decks meta, que aí começou a ter esse negócio de você ter alguns arquétipos, né? Algumas possibilidades de deck para você montar. E meio que se você fugir disso, você não vai conseguir carregar a partida, porque você vai entrar em desvantagem na dinâmica da partida, né? Então lá no começo a gente tinha a bruxa, né? O exército de esqueleto, o príncipe e o bebê dragão. E aí, meu, a primeira mudança na atualização, né? O problema você já consegue ver aquilo já logo na minha tela inicial, né? Que é as moedas aqui, né? E a gema, que é conforme você vai chegando perto de atingir o limite da conta, você começa a ficar com esses recursos travados porque não tem mais o que fazer, né? Então, isso daí já é um negócio que vem acontecendo desde o do lançamento do Clash. Que eles aumentam um nível para poder aliviar ali a inflação da moeda. Então, quando começou o Clash, tipo, meu, o nível máximo era 11, a gente já tá no 15 indo pro 16. E aonde vai parar isso aí? Não tem, tipo, enquanto tiver gente nova entrando no jogo e enquanto tiver gente pegando o nível máximo, em algum momento, quando começar a saturar esse nível máximo, eles vão precisar aumentar o nível de novo para poder circular as moedinhas do jogo. Então, tipo, não tem como cravar e falar assim, o Clash, o level máximo vai até esse aqui e daqui não vai passar mais, né? Tipo, é um negócio que ele vai aumentando de acordo com o que precisa. E aí a gente chegou mais uma vez num desses momentos, né? Que ele precisa aumentar o nível para poder circular as moedinhas. Então isso já é uma coisa
se você já está acostumado a jogar, você já meio que sabe que isso vai acontecer. Agora, a mudança nova pra mim, que vai mudar completamente o jogo e vai ser um jogo novo, é justamente a questão dos heróis. E eu acho que é uma mudança para melhor, justamente nessa questão do que eu vim comentando dos decks travados, né? Dos arquétipos limitados que você tem de deck para você poder se manter no nível competitivo. Então isso vai mudar, vai aumentar a quantidade agora de possibilidades que a gente vai poder montar um combo e a ideia é que tenham muitos mais decks metas e que seja mais difícil o fator de você prever qual que é a jogada que o adversário vai fazer. Porque hoje no meta é basicamente assim, tipo, no nível pro player, quando o cara ele já mostra a segunda carta dele, você já tem que saber qual que é o deck que ele vai estar, qual que é a estrutura do deck que ele vai estar usando. Então, hoje em dia, assim, a pessoa apresentou a segunda carta, você já consegue saber mais ou menos qual que vai ser a condição de vitória dela e qual vai ser a dinâmica dela na partida, porque você já entende que aquela estrutura pertence àquele padrão de Elixir e aquele padrão de Elixir tem uma certa dinâmica que é aquele ritmo do deck, né? Então, isso vai aumentar e eu acho que isso vai ser interessante pra caramba. Lá atrás, no Clash, quando ele lançou, você vê que tipo, eles foram adicionando categorias de cartas novas que são as cartas que desequilibram a partida, né? Então, primeiro era só épica, depois veio a lendária, aí a gente teve os campeões. Aí o campeão ele já começa a ficar interessante porque ele está testando um recurso novo, que é a questão do que eu chamo de tipo feitiço fantasma, a gente pode chamar assim, que é como se o seu deck tivesse um feitiço a mais, uma carta a mais, que é essa magia que vem, esse feitiço que vem acoplada no campeão, e aí isso já começa a mudar a dinâmica da partida, porque você pode usar essa habilidade do campeão em um momento específico, e essa habilidade do campeão ela altera a dinâmica que estava tendo no tabuleiro. Então eles já começaram a testar aí esse elemento, né? Aí quando vem as evoluções, aí é de novo um reforçamento disso, que é a gente tem uma partida, ela vai estabelecer um ritmo, e aí nesse ritmo da partida existe um ciclo de cartas que vai estar acontecendo. E aí a carta evolução ela atua exatamente aí, que é você vai ter alguns ciclos repetitivos e depois um ciclo assimétrico. Esse ciclo assimétrico é quando a evolução aparece e a habilidade dela é justamente para poder, de novo, quebrar essa dinâmica do tabuleiro e oferecer uma nova proposta. Porque antes disso, tipo, o que acontecia era que as partidas caíam num ritmo e tinha muito fator sorte, que era assim, a mão que você começa vai praticamente ser uma condição de vitória, né? E principalmente quando aumenta o custo de elixir do deck. Então, por isso que os metas ao longo do tempo também foram diminuindo a quantidade de elixir que mantinha o deck no competitivo. Então, no comecinho do Clash, tinha um deck que foi praticamente um dos mais famosos, assim, né, no primeiro ano de Clash, que era o Trifecta, que era, tipo, basicamente isso aqui. Cadê? Canhãozinho. Tronco, para quem já tinha liberado a lendária. Bola de fogo, porque não tinha magia de 3 de elixir para poder quebrar a construção, então era bola de fogo ou flecha para poder tirar a construção. Aí que mais? Espírito de gelo e. O que tinha mais aqui mesmo? Deixa eu ver. Vamos botar uma mini peca, vai, sei lá. É mais ou menos isso aqui, assim, 3.3. Porque depois veio o Mega Cavaleiro, né? E aí o Mega Cavaleiro também, ele virou tipo como se fosse mas ele demorou um pouquinho pra lançar. 3.8. É.
Era alguma coisa assim, mano. Era. Isso aqui era o Trifecta, né? E aí, basicamente, os deck metas eles giravam nessa estrutura aqui, são dois feitiços, uma construção, uma condição de vitória, três ciclos para defesa e counter, né? E uma tropa de um feitiço mais pesado, uma tropa mais pesada para fazer o push, proteção, né? Então, tipo, o Mega Cavaleiro é uma carta que você ia usar, você usa ela sempre no counter, né? Você não começa atacando com ela. E aí o primeiro ano do Clash a estrutura principal era essa, né? Os decks metas eram os 3.8 nessa estrutura. Aí logo depois do 3.8 já começou a vir o Logbait também, com uma alternativa de deck mais barato e já começando a mostrar os indícios do que ia ser o meta do Clash, que são os decks cíclicos, né? Então foi se desenhando assim. Então o Trifecta aqui você tinha como, tipo, basicamente era o deck favorito da galera. E até hoje, né? O corredor, tipo assim, meu, é a condição de vitória mais usada no jogo. Não tem o que fazer. Tipo, o corredor é uma carta diferenciada que ele acaba pelo o custo dele e a possibilidade de você poder ciclar várias vezes torna ele um deck muito interessante. E, e aí hoje, pra mim, tipo, jogar no competitivo é muito difícil porque o Clash ele meio que se tornou um jogo de habilidade no dedo, assim. Você saber ciclar as cartas rápido, saber defender, e é um jogo de habilidade, assim mesmo, de você conseguir se garantir no dedo, não na estratégia. E assim, eu tenho dificuldade de acompanhar a molecada mais nova, justamente por causa da questão do reflexo e da. Então, pra mim é cansativo e para qualquer pessoa, né? É um jogo difícil de você se acostumar. E aí é cansativo. Você tem que estar sempre nesse nível de raciocínio que precisa para você poder ficar ciclando um deck baratinho. Principalmente quando você tenta defender ali. Quando vem Golem, P.E.K.K.A, Mega Cavaleiro, que aí, mano, tipo, você consegue atacar a partida inteira, chega no finalzinho, o maluco põe tudo ali na ponte, e aí, velho, quantas vezes, né? Já aconteceu isso. Aí acaba dando uma desanimada. Mas é isso que separa também os profissionais dos semi-profissionais, né? E aí você vê que, tipo assim, por exemplo, o corredor é sempre foi uma das condições de vitórias mais usadas, né? E aí, como o corredor é um deck muito esperado, assim, de você ver ele aparecendo, começaram a surgir os antimetas baseados no deck de corredor. E aí sempre tem assim, tem um tempo que o corredor ele consegue. Eles lançam uma carta ali que favorecia o corredor, aí a galera aprendia a counterar ele, aí ia começando a ficar muito deck anti-corredor, e aí eles lançavam uma carta nova. Então você tem, por exemplo, o Destruidor de Muros, o Terremoto, é, e várias cartas que você vai vendo que elas vão aparecendo justamente para continuar dando suporte e fazendo o deck do corredor funcionar. E aí a gente tem isso, né? A gente tem na primeira fase do Clash os decks 3.8 sendo a principal referência. Depois vem o Logbait como meta principal do jogo. Aí o Logbait ele já é 3.3 de Elixir, né? E aí faz com que ele tenha uma dinâmica mais rápida do que o 3.8. Então foi meio que acontecendo isso no competitivo, que é tipo, primeira safra dos competitivos eram os decks 3.8, aí depois começou a vir os Logbait 3.3,
Depois do Logbait 3.3, que foi quando a galera percebeu que você jogar com um deck mais com custo mais baixo, ciclar mais vezes, te dava mais condição de vitória do que você basear a vitória no combo que você ia fazer. Então, ciclar passou a ser mais importante do que o combo que você montava na partida. Aí começou a vir ali depois do terceiro ano, que foi onde a gente ficou travado, que são os deck ciclos 2.6. Então, basicamente, você ser profissional no Clash é você saber, com um deck 2.6, conseguir counterar todos. Porque essa é a grande vantagem do custo baixo, né? Que é o Clash ele vai ter o fator sorte. Aí o fator sorte vai ser você conseguir montar um deck que o outro tem desvantagem, né? Ter a sorte de cair numa partida dessa. E quando começa a ter os decks 2.6, aí isso aí não passa mais a afetar tanto, porque aí você se garante em ficar ciclando rápido as cartas e não importa muito qual que vai ser o outro deck que o outro cara vai escolher, porque você consegue ciclar a defesa e counterar eles. Então, ser profissional no Clash ficou basicamente restrito a você ser bom em jogar com um deck de baixo custo, saber ciclar, saber usar os dois lados da puxar, né, as tropas para os dois lados da arena na defesa. E aí tem aquelas defesas ridículas lá que os caras faz, que é tipo, mano, você põe golem com bruxa, dragão elétrico, mini peca na ponte e o maluco, mano, com canhão, mosqueteira e espírito de gelo. O maluco defende, tá ligado? Mano, eu fico doido, velho, quando os bagulho desse acontece. E aí é isso, tipo, meu, eu nunca consegui jogar Clash também, nunca foi meu interesse aprender a ciclar desse jeito. Pra mim, perde um pouco a graça. Eu curto muito a brisa de, tipo, mano, fazer o bait mesmo, que é montar o combo, envolver o cara na partida e é, causar punição toda vez que ele gasta o feitiço, né? Esse é meu estilo de jogar Clash. E é assim que eu me divirto jogando Clash, e se não for pra ser assim, eu não aguento não, porque começa a dar muito estresse. E aí você vai ver que, tipo, meu, tem um limite pra você conseguir jogar desse jeito, né? E aí o limite tá aqui, né? Travado, que é tipo, meu, o máximo que eu consigo fazer nas qualificatórias lá, dos 20 vitórias, é 15. E aí tem um motivo pra você, por eu não conseguir passar do 15 jogando desse jeito, que é exatamente essa questão de você não conseguir jogar ciclando da forma como a dinâmica que precisa. E aí, para você conseguir fazer 20 vitórias, você vai ter que necessariamente, em 3 ou 4 partidas durante a trajetória das 20 ali, você vai ter que jogar contra o Hard Counter, né, que são os decks que tem muita vantagem contra o seu. E você vai ter que vencer uma partida que meio que já está destinada para você perder por causa da condição de vitória. Quando você vê os profissionais vencendo uma partida hard counter contra um outro cara que também joga no mesmo nível que ele, você vê que é tipo assim, meu, é um jogo uma partida baseada na defesa que ele vence no final, no desempate, por causa de magia que ele jogou na torre. Não foi porque ele conseguiu montar o combo e desestabilizar o oponente e causar dano nele, né? Então fica assim, defendendo e gera valor na torre com magia. Defende, né? E aí no final isso faz ele conseguir vencer. Então esse era o gameplay competitivo do Clash, né? Profissional. É... E aí você vai vendo que, tipo assim, isso foi ficando cada vez mais cristalizado, né? Essa dinâmica de jogar desse jeito. E aí você vê que na final desse ano, né? Da CR League, praticamente todas as partidas foram desse jeito, né? Tipo, pra gente que tá assistindo, é emocionante, assim, porque você vê que a vitória ela vai ser num detalhezinho, assim, que é tipo, meu, uma magia que o cara jogou antes, um pixel errado que uma carta entrou ali e ela podia ter gerado uma quantidade de valor e ela gerou um pouquinho menos,
Fica uma partida assim no mínimo detalhe. Mas você vê que as partidas são travadas, né? Que é tipo assim, aquele negócio que fica sempre repetitivo, é o mesmo ciclo, é o mesmo ritmo, é a mesma dinâmica. E não tem possibilidade de sair, de quebrar isso. Não tem como o oponente fazer uma jogada surpresa. É, que tinha esse elemento ainda nos primeiros anos, né? Tipo, no segundo ano do Clash, meu, teve um deck, um mano lá, acho que era Sound Maker, Music Maker, o nick dele, alguma coisa assim, que, mano, a pira do cara no campeonato foi trazer os decks de maluco pro campeonato, tá ligado? Tipo, o cara, mano, apareceu com uns decks lá que só ele sabia como é que funcionava, ninguém nunca tinha visto. E o cara chegou, acho que na semifinal ou na final, alguma coisa assim, jogando com uns decks que era imprevisível. E ele foi isso foi a marca dele, né, no campeonato. E esse negócio se perdeu totalmente, assim. Não tem mais esse fator surpresa, você guardar uma carta ali por último e usar ela no último push pra pegar o maluco de surpresa, né? É, e aí o Clash acabou ficando travado. E aí você vê esse travado dele aí nas últimas partidas, que é tipo, meu, era exatamente isso. Logo no começo já se apresenta quais vão ser as dinâmicas dos decks. Eles vão entrar num ciclo e a partida vai ficar nesse ciclo aí. E quem conseguir gerar os micro detalhes no valor é quem vai levar ali a torre. Então, muitas partidas repetitivas, né? Muita jogada repetitiva. Agora, com essa nova mudança, entrando as cartas heróis, aí por que isso vai mudar totalmente o Clash e vai ser um jogo novo? Por causa desse conceito que eu estava falando ali no conceito do vídeo da assimetria, né? Que a assimetria, né? É como se fosse essa carta feitiço, que é uma magia que está acoplada ali num boneco, numa carta, e você pode usar isso como elemento surpresa. Então, a primeira assimetria que você tem é as habilidades dos campeões, e a segunda assimetria que você tem é a evolução quando completa o ciclo. Essas mudanças, você já deu para perceber que ela mudou bastante, assim, né, o ritmo do jogo. Mas ainda não foi o suficiente, que era para você, tipo, quebrar a dinâmica da partida mesmo. Então, as cartas, elas também, de novo, se adaptaram a essa questão do ciclo. Então, o jogo continuou praticamente o mesmo, só que agora com um elemento diferente que trouxe um negocinho mais picante, assim, de surpresa para a partida, que é a assimetria que você faz na hora certa. Então, com as evoluções, tipo, quantas vezes você tá ali jogando com a evolução, e aí se não tivesse evolução, meu, a partida já estaria praticamente definida. Só que aí no último push você consegue fazer um push com as duas evoluções juntas. E aí o fato das duas evoluções juntas entrarem no campo desestabiliza a partida, e aí você consegue levar a torre do cara ali, e a partida vai pro desempate. Então eu percebi que eles estavam testando isso, né? Que é o quanto que eles podem gerar de assimetria com um elemento no jogo para poder mudar a dinâmica da partida. E agora os heróis, eles entram para poder legitimar, para poder cravar isso na nova do Clash. Então, é, praticamente o que a gente consegue esperar é que todas as cartas vão ter uma habilidade, a forma como você vai usar o ciclo das evoluções e as habilidades é praticamente um outro deck dentro do deck, né? Porque são quatro habilidades, vamos colocar assim, ou quatro novas dinâmicas que vão se apresentar na partida que antigamente não era assim. Então, quando você tem duas evoluções em campo junto com dois heróis, com duas habilidades, então são quatro assimetrias que você está produzindo dentro do ritmo que era o antigo, né? E isso vai ser interessante pra caramba. Então, assim, o Clash, tipo, meu, ele é um jogo de carta, né? E o jogo de carta você vai ter o fator sorte e o fator surpresa como elementos principais de um jogo de carta. E o Clash meio que foi perdendo isso, né? Com o tempo, do questão do fator surpresa,
E o fator sorte a galera resolveu desse jeito, que é conforme rolou os primeiros campeonatos e a galera se ligou que você usar um deck 3.8, a mão que você começava ia ser às vezes podia ser determinante como condição de vitória. Aí como que o jogador se adaptou a isso? Falou, então beleza, então eu preciso minimizar aqui o início da minha mão como fator de vitória. E aí começa a entrar os decks de custo baixo, de rápido ciclo, porque aí não importa, que aí assim, não importa qual é a mão que você vai começar, você cicla ali rapidinho para ajustar a mão que fica mais interessante para você. E aí com a mão ajustada no ciclo interessante, aí pronto, você já tem uma oportunidade de fazer uma condição de vitória mais interessante, que é você determinando o ritmo da partida, né? O ciclo de cartas te dá essa possibilidade de você determinar o ritmo da partida. Então eu tô animado pra caramba com essa nova atualização aí do Clash, porque isso vai fazer o jogo praticamente ser um jogo novo, né? Vão vir várias novas dinâmicas e é isso, tipo, um jogo quando ele lança, né, conforme vai passando o tempo e vão entrando novos elementos, vai mudando a escala de poder. E o jogo é obrigado a se adaptar. Então eu vi isso acontecer também com o Ragnarok, né? Que é tipo, no Rag, quando lançou a terceira classe, foi praticamente lançar um jogo novo, assim, mudou tudo que a galera estava acostumada a jogar de Rag. Eu parei de jogar nessa época, mas a galera que continuou foi, tipo assim, tá aí até hoje, né? Então já tem até a quarta classe hoje, né, no Rag. E, meu, por exemplo, as primeiras classes no Rag, basicamente era dano em unidade, né? Cédula por cédula. Nas terceiras classes, basicamente todas as classes elas batem em área, né? Todas as habilidades do dano é para fazer em área. Então isso já muda, né? Que é tipo no começo do Hag era você tinha que ser muito esquilado para saber mobar. E no Hag Transclasse era terceira classe era upar mobando praticamente, né? Não tinha mais esse de você ficar tipo batendo um bichinho por vez. Era um jogo mais lento, né? Então você vê que é a mesma analogia, né? Então, tipo, o Clash era um jogo mais lento, aí foi ficando mais rápido com o custo de Elixir, e agora ele vai ficar mais rápido ainda, que são novas variáveis que a gente vai ter que calcular e vai poder entrar o fator surpresa de novo. Então, meu, eu tô muito animado com essa mudança, porque vai mudar, vai sair, vai destravar o Clash, né? Que pra mim vinha travado essa questão do, do deck de baixo custo. E eu espero que a gente possa ver mais decks malucos por aí, imprevisibilidade de você saber o deck, guardar uma carta como fator surpresa, ou então montar o combo e também usar o combo de forma surpresa, pegar o combo total, né, que seria tipo as duas evoluções e os dois feitiços, de uma forma que cria uma simetria que desestabiliza a partida e possibilita cenários novos. E aí uma reflexão que fica interessante, que é tipo assim, essa sensação, né? Que é tipo o desconhecido, né? O novo. Então, a tendência é essa mesmo, né? O pessoal rejeitar e achar estranho uma mudança dessa magnitude, mas você tem que arriscar, né? Você tem que apostar. E eu acho que a Supercell ela veio testando algumas coisas para ver como é que isso ia funcionar e agora eles confirmando que esse vai ser o novo Clash. Eu acho uma aposta super interessante e eu acho que vai ser um passo novo legal, assim, tipo, vai revitalizar o jogo pra caramba. E aí, com isso, né, tipo, a esperança fica aí de, tipo, meu, poder continuar jogando Clash no competitivo, né? Porque pra mim eu já tava tipo, mano, eu não vou conseguir acompanhar essa galera, é muito estressante pra mim ficar jogando com um deck de baixo custo. E eu já estava conformado que é tipo assim, meu, o limite pra mim é esse, é 15 vitórias. Mas agora com essa nova atualização a gente vai poder aí continuar jogando no competitivo e aí vamos ver agora se nesse novo Clash aí a gente consegue buscar
uma qualificação e eu poder, mano, sair desse fantasma aqui que é tipo, mano, 9 anos jogando CRL e 9 anos preso no 15 vitórias, tá ligado? Aí essa é uma história interessante também que eu vou deixar pro próximo vídeo, que é tipo, a primeira vez que eu fiz 15 e eu achava que, mano, ia dar, tá ligado? Já tava me vendo assim jogando o Mundial. E depois, mano, percebendo que ali era o limite mesmo, tipo, não vou conseguir passar de 15. Aí, mas mesmo assim, tipo, meu, é, nunca deixei de gostar do Clash, sabe? Tipo, pra mim é um jogo muito louco que envolve vários fatores, tipo, de raciocínio, de reflexo, muita coisa assim que eu acho interessante, habilidades que juntam no mesmo jogo. E por isso que eu tô aí, tipo, mesmo às vezes tomando couro dos pro players e tentando encostar ali no top BR, no top global, mesmo tomando couro ali dos pro, mas aí estamos sempre aí tentando melhorar e às vezes criar uns decks pra pegar os caras de surpresa, sei lá. Eu curto muito ficar construindo deck também, fazer um vídeo sobre isso, né, que é pra mim acho que minha maior diversão no Clash é essa, é tipo, mano, entrar aqui no desafio, pensar num deck de maluco, que era os decks que eu tinha no primeiro ano, e ver até onde que o deck de maluco vai, sabe? Tipo, se dá pra jogar com ele na arena, se dá pra fechar o desafio com ele. Então eu me divirto no Clash fazendo isso, construindo o deck. E parece que agora isso vai valer mais a pena, assim. Então, saber montar um combo, saber guardar uma carta por último, essas coisas, me parece que nessa nova dinâmica vai trazer mais condição de vitória. E é isso, vamos acompanhar aí essa nova atualização, ver como que vai impactar aí na dinâmica do jogo e eu vou trazendo as novidades aqui pra vocês, beleza? E aí vamos ver aqui que agora a gente tá rumo a 10 anos, né, de Clash, e aí um dos objetivos é esse, que é tipo, meu, vamos ver se nesse ano número 10 aí eu consigo quebrar essa maldição e pelo menos puxar uma qualificatória aí pra botar o selinho ali no currículo. Fechou? Então é isso. Se vocês curtirem nessa brisa assim de análise, aí comenta aí, se quiser mandar mensagem pra gente conversar. E eu pretendo trazer mais reflexões mais analíticas assim, né, sobre o jogo, não só gameplay também. Beleza? Então é isso, valeu, até a próxima.